E aí, pô, você ficou tanto tempo ali na Rádio Globo, né? Sim. / Grupo Globo. Sim. E aí até já pra passar pra gente falar do esporte interativo, que, pô, celeiro de craques, Outra assim como paixão, você. cara. Que ali deve... Que ali... nacional. Não, e é legal que a gente vê a galera, como você falou, com tesão de trabalhar, né? Sim, Se juntar, total. pô, eu vou trabalhar, eu vou dar risada com os caras. O VSR falou um negócio importante recentemente na TNT, ele falou, cara, aqui é um dos poucos lugares que eu trabalhei que não tem tanta trairagem, né? De tipo, se eu falar alguma coisa, o cara vai querer me derrubar. Óbvio, cada lugar tem o seu, mas a galera era muito amiga. E aí, Sim. só pra gente encerrar a parte Grupo Globo ali, Claro. o que te fez ir pra esse convite do esporte interativo? Porque, querendo ou não, você tava lá na Mamãe Globo, né? E eu vou falando só um adendo. Aham. Eu acho, na minha ótica ali, o esporte interativo é um ponto de inflexão para mudar e abrir muito mais os caminhos de jornalismo. Como se comunicar. Aproximar o público. Acho que ali, cara, é um case. É um case. É um case. Inclusive no trabalho do digital. Sim. O esporte interativo quase sempre, né? Eu cheguei já numa outra fase, mas durante muito tempo ele era uma TV UHF, uma TV pequena. Eles mesmo brincam que começou com uma TV de garagem, Sim. que não tinha o alcance, né, que outras emissoras tinham. E eles cresceram muito através do investimento no digital. Eles aprenderam a fazer, eles mudaram a forma de fazer digital. O que a gente vê a Cazé fazendo hoje, todo mundo tentando fazer os posts, os perfis de Instagram das emissoras, isso mudou por causa do esporte interativo, a maneira genial que eles fizeram. E depois com o investimento da Turner, da Warner, hoje acho que Discovery, né, que é a dona do grupo Discovery, que é a dona da TNT Sports, cresceu, ficou uma emissora robusta, comprou direitos, investiu em estrutura e tal. Cara, eu tenho... Eu não sei se é o meu jeito de ver as coisas, mas eu tenho um carinho e um amor, assim, muito grande pelos lugares que eu passei. Então, você fala Transamérica, Rádio Globo CBN, né? Esporte Interativo, ESPN, são lugares que são todas as minhas casas, sabe? Eu acho que eu consegui entrar e sair dos lugares tão bem que eu tenho esse carinho muito grande. Então eu fico muito feliz de poder falar de todos os lugares que eu trabalhei. Acho que tem gente que sai muito mal dos lugares, guarda muito rancor. Enfim, eu felizmente tenho ótimas coisas para falar de todos os lugares. Então eu trabalhava na Rádio Globo. Quando eu entrei na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio, é claro que eu pensava, pô, aqui é uma porta de entrada para eu ir para o Sport TV, futuramente, né, moleque, começando em rádio, mas acabou que nunca aconteceu. O Sport TV chamava algumas pessoas da equipe para fazer o Arena, Sport TV, o Seleção, algumas coisas. Nunca me chamaram, nunca pintava, eu queria trabalhar em TV, sonhava em trabalhar, meu grande sonho era trabalhar na ESPN, meu sonho de adolescente, como eu falei, mas também não acontecia. E eu queria fazer, até que o Esporte Interativo era uma emissora que só tinha base no Rio, e eles resolveram abrir um estúdio em São Paulo também, para ter um ou outro programa em São Paulo, e montar uma equipe pequena. Eles queriam fazer um programa de debate em São Paulo, para tarde. E aí chamaram várias pessoas como era um programa de debate, chamaram várias pessoas de rádio para fazer, queriam fazer tipo um Fox Sports Rádio, um programa dessa pegada. Pra montar esse programa. E aí, como a gente acaba conhecendo muita gente, muitos amigos em comum, me chamaram. Aí eu fui, fiz o teste, várias pessoas fizeram acho que eram umas 10, 12 que fizeram o teste, por umas 5, 6 que fecharam. E eu fui chamado, mas eu não saí da rádio, né? Então, o Esporte Interativo eu trabalhei de 2017 a 2019, conciliando com a rádio. Assim, a minha prioridade de escala era sempre a rádio, e eu encaixava o Esporte Interativo nesse caminho. E foi uma experiência deliciosa, maravilhosa. Eu adoro lá, adoro as pessoas de lá, quem tá e quem não tá lá. Eu não peguei, a minha vida não foi lá. Eu não peguei o início como VCR, como Formiga, como Jorge, que agora saiu também, como o André, enfim. Que esses caras, eles têm o esporte interativo na essência deles. Né? Eles são o esporte interativo e o esporte interativo faz parte deles. Sim. E eu chamo de esporte interativo até hoje, embora não seja TNT. Eu fiquei pouco tempo, mas foi o suficiente para eu entender a essência daquilo. E de fato é um lugar, eu acho que dificilmente eu vou trabalhar em algum lugar na minha vida que tenha uma relação de pertencimento tão grande com quem trabalha lá. Então, de fato, eles sempre tiveram um prazer muito grande de carregar aquilo junto, de fazer aquilo crescer. E isso me ensinou muito e era uma atmosfera muito gostosa. Você acha que o fato de ter mais liberdade influenciou essa nova comunicação? A gente vê, você, Casimiro Miguel, Pedro Certezas, aí VSR, Bruno Formiga, Jorge Igor, André Henning. Cara, fora a galera que eu não lembrei aqui, e é gente grande, boa pra caramba. Então, qual que era o grande... Donan. Isso, nossa.
correspondentes, Os correspondentes. Gima. É. Não, todo mundo, muita gente. Tem muita gente do esporte interativo espalhada. Bárbara Coelho. Eu não trabalhei com a Bárbara, mas trabalhou no começo. Acho que Fernanda Gentil trabalhou lá também. Sim, não, sim. Lá Categoria de base da imprensa brasileira. Era isso que o Léo falou? Ou também a direção também tinha uma cabeça mais aberta pra liberar vocês? Fala aí. Assim, eu nunca senti diferença de liberdade, comparando lá com a ESPN, ou com o que eu vejo. Acho que liberdade sempre teve. Eu não sei dizer exatamente o que é. Eu acho que é essa tentativa também de às vezes, ter uma linguagem mais próxima do público. Talvez seja isso, mas não era algo forçado. Aqui você tem que falar assim, nada. Eu acho que era uma coisa muito natural. Vai fazendo. Eu sentia fazendo os programas que o papo que tinha na redação, a conversa, a resenha da redação, era a mesma vibe que ia pro ar. Eu acho que isso foi trazendo uma relação de pertencimento com o público, que hoje a gente vê mais ou menos parecido na Cazé, né? Mas isso começou muito com a galera do esporte interativo. E é uma galera jovem, era uma molecada jovem, todo mundo querendo fazer acontecer, todo mundo se construindo. Eu acho que eu vi poucas pessoas que chegaram no esporte interativo consolidadas, né? O Mauro Betting, beleza. Mas a maioria, o grosso da equipe do esporte interativo, foi se consolidando lá dentro, né? Então acho que isso trouxe essa jovialidade para a comunicação e realmente transformou a maneira de fazer, né? Sim, não, mudou, né? Mudou completamente. A maneira que eles fazem Champions uma coisa. A ESPN fazia Champions de maneira espetacular. Era a casa da Champions durante 20 anos. Sim. E o Esporte Interativo, a TNT, eles pegaram a Champions com muita desconfiança do público, natural, porque nunca tinham pego um evento daquele tamanho, e fizeram e fazem de um jeito que é também transformador, é muito legal. É que eu acho que na época a ESPN era muito focada, assim, tinha os campeonatos europeus, então a comunicação era mais pro cara que já acompanhava, ou já tinha esse interesse. Eu acho que a TNT / Esporte Interativo meio que desmistificou, assim, algumas questões. Pelo menos a minha visão, posso estar, né? É isso. E, cara, você ficou pouco tempo lá. Fiquei. Por que você ficou pouco tempo? E aí você já vai pra ESPN, que era o seu grande sonho, né? Essa é a resposta. Inclusive, tem um livro ali atrás, era o meu livro reportagem, até coloquei no cenário, que foi baseado no José Trajano, né? Do TCC, mas falando sobre a criação da ESPN, então, cara, eu sou fã demais também. O Thiagão também, inclusive. Eu me moldei como um aspirante a jornalismo assistindo a ESPN do Trajano. Sim. Mas eu não trabalhei com o Trajano, né? Na verdade, eu encontrei o Trajano uma vez, assim, conversei com ele, que foi num dia muito triste, que foi no velório do Antero. Um dia muito triste, mas foi uma conversa legal, assim, um cara, enfim, é o cara que a gente vê, a gente admira muito, ele é o responsável por tudo que existe hoje na ESPN. Era o meu sonho de moleque, e nunca tinha acontecido. O máximo que eu tinha conseguido foi uma experiência muito legal também, que foi uma ideia minha. Eu tive um blog de 2015 a 2017. Eu tive um blog na ESPN sobre Major League Soccer. Assunto totalmente aleatório. Voltando rapidinho, depois da Copa de 2014, umas coisas sempre vão cronologicamente. Depois da Copa de 2014, eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, os Estados Unidos fez uma boa Copa, o mercado tá crescendo, o Kaká vai jogar lá. Acho que é o mercado pra ficar de olho. Aí eu comecei a olhar e eu falei, ninguém fala de MLS, a ESPN transmite MLS, eu queria entrar na ESPN, eu vou criar, fiz um projetinho e tal, ofereci, na época o chefe do site era o Jean Oddi, eu não conhecia o Jean, mas amigos em comum me colocaram em contato com o Jean. O meu grande amigo que trabalhava na ESPN era o Conrado Giulietti, que hoje é nosso correspondente nos Estados Unidos. Sim. Conrado é meu irmão. E ele tá no Transamérica também, né? Também. Você vê como é aqui. O meio é pequeno. Cara, aí eu falei pro Conrado, você acha que eu posso oferecer esse blog pro Jean? Aí ele fez o meio campo, me apresentei pro Jean, ofereci o blog, o Jean gostou. Fiz o blog, não ganhava pra isso, fiz como porta de entrada mesmo, foi super legal. Mas nunca rolou ali a porta de entrada pra TV. Sim. Quando eu parei de fazer o blog, porque o Esporte Interativo me chamou. Falei, não dá pra fazer os dois, parei. Aí eu tava no Esporte Interativo, e a ESPN passou, acho que em agosto de 19, por uma reformulação grande. Mandaram embora muita gente. E a Disney comprou, né? O grupo Disney. Tava começando a fusão, mas não era por causa da fusão. Teve uma reformulação grande. Saiu o João Palomino, saiu o Arnaldo Ribeiro, saiu o Rafa Oliveira, saiu o Juca. Muita gente importante. Foi um corte grande. Acho que foi o maior corte que a ESPN teve nos últimos tempos. E um parênteses, esses caras são o que o Bruno Formiga, a VSR eram da TNT Sports, a essência da ESPN. Perfeito. E aí eles foram refazer, né? Teve um corte e foram reformular a equipe. E chamaram muita gente nova. E meu nome foi indicado e eles me procuraram nessa reformulação. E eu tava no Esporte Interativo e pintou a proposta da ESPN.
E ali era uma proposta, assim, naquela situação, eu tinha uma proposta de renovação do esporte interativo de contrato. Uhum. E eu tinha algumas questões da ida pra ESPN que não eram questões tão certas. Então tinha prós e contras ali. Sim. Mas ali eu vi a chance que eu tava esperando a minha vida inteira, desde a minha adolescência, passar. Pingando ali aquela... Cara, e ainda tinha... Eu lembro que um dos meus chefes do esporte interativo falou, ó, beleza, é teu sonho, ok. Mas saiba que tava acontecendo a fusão com a Fox. Assim, vão juntar duas empresas. É um cenário meio incerto. Pensa bem, aqui é mais seguro. E de fato tinha sentido. Sim. Mas eu falei, cara, eu vou dar esse tiro agora e eu vou confiar em mim. E eu fui. E aí eu saí do esporte interativo e fui pra ESPN. Continuei na rádio e fui pra ESPN, porque era o meu sonho. E foi outra decisão que eu tenho muito orgulho de ter tomado, assim. Amo o esporte interativo, mas acho que foi uma decisão muito certa que eu tomei. E hoje as coisas estão... Vou fazer mês que vem 6 anos de ESPN. Cara, e até... Cara, bastante tempo. Foi em 19, um pouco antes da pandemia. Até